A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos que nos acompanham aqui neste canal de comentários sobre as lições bíblicas da Escola Dominical. Nesse primeiro trimestre nós estamos tratando do assunto relacionado sobre a supremacia das Escrituras. Em continuidade aos resumos aqui postados, hoje nós estaremos tratando relacionado com os livros de Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas, que tem o tema O Modelo Pentecostal para Hoje. Essa lição, a leitura proposta, está relacionada em Lucas, capítulo 1, versículo 21 ao 22, depois Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 4. Então, nesses dois livros, nessa lição, nós aqui veremos, a manifestação do Espírito Santo na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também na igreja primitiva. Então, o Espírito Santo, ele é aquele que capacita, aquele que impulsiona os homens a obedecerem à palavra de Deus e a cumprirem o que é a missão de anunciar o Evangelho, de levar a salvação a todas as pessoas. O livro escrito por Lucas, o médico, nós vamos ver que no início ele era apenas um volume, mas quando ele foi levado ao conhecimento da igreja, nós vamos ver que foi repartido. Ficou um livro que traz um retrato da vida de Jesus, que é o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, e o outro está relacionado com o início e a expansão da igreja ali no início, ali do cristianismo. Lucas, dos 27 livros escritos no Novo Testamento, Lucas é o único escritor grego que não tinha a descendência hebraica. Os demais escritores são hebreus. Lucas, ele era grego e nós vamos ver que um quarto, cerca de 27% de todo o material escrito relacionado ao Novo Testamento, ela está ali o material produzido por Lucas. Então Lucas, quando ele vai escrever o seu evangelho, nós vamos ver que Lucas ele já inicia a partir de algo que já estava escrito. Então nós vamos ver que Marcos e Mateus já eram conhecidos pela igreja, e Lucas, quando ele tem o conhecimento desse conteúdo, nós vamos ver que ele vai buscar agora escrever relacionado àquilo que estava escrito, mas buscando testemunhas desses fatos para que pudesse redigir o seu evangelho. Então, o evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, primeiramente ele é escrito que uma pessoa chamada Teófilo. Então alguns vão dizer que Lucas ele cresce junto com Teófilo. Teófilo fazia parte da aristocracia romana, embora fosse um grego, mas ele fazia parte. Então, por se haver convertido ao cristianismo, Lucas propõe a trazer um relato
em ordem dos fatos, tanto da pessoa bendita de Jesus como da expansão da igreja. Então ele, por ser um médico, ser uma pessoa totalmente culta, então dos livros do Novo Testamento nós vamos ver que o Evangelho de Lucas, ele no original ele traz um grego mais polido, um grego mais elegante, né, mais literário do que os outros autores. Então a proposta do nosso comentador aqui é trabalhar sobre a manifestação do Espírito Santo. E nós vamos seguir nessa linha. Então, quando Lucas ele propõe a escrever o Evangelho, as boas novas que teve início com a pessoa bendita de Jesus, nós vamos ver que ele vai dar ênfase na manifestação do Espírito Santo. Já no início do seu Evangelho, nós vamos ver que ele relata sobre a questão ali de um casal, né, Zacarias e a sua esposa Isabel, terem buscado a Deus por um filho, mas os anos passam, o tempo chega, e agora, além deles não poderem gerarem, tem a questão ali da idade, porque Isabel já havia perdido o costume das mulheres. Então, como naquele tempo não havia essa tecnologia, então geralmente a culpa era sobre as mulheres. Então, as mulheres que não geravam, então a questão estava com elas, né? E hoje nós sabemos que muitas vezes a questão não está com a mulher, a questão está com o homem, né? Com o homem. Então, a tecnologia traz o que essa possibilidade de ver a causa da esterilidade. Mas o fato é que os dois já estavam idosos e nós vamos ver que Zacarias ele vai ter uma revelação de Deus, a qual o anjo fala que a sua esposa geraria o que um filho, que receberia o nome de João, e esse haveria de preparar o caminho para o Messias, para o Cristo, ungido do Senhor, que haveria de manifestar. E nós já vamos ver as evidências da manifestação do Espírito Santo, porque quando fala sobre o nascimento de João, nós vamos ver que a revelação de Deus ali para João Batista, ou melhor, para o seu pai Zacarias, é que João Batista já seria cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Olha que coisa gloriosa. Então, desde o ventre da mãe, o menino já era cheio do Espírito Santo. E nós vamos ver que esse encher do Espírito Santo, esse derramar, esse imergir do Espírito Santo, vai acontecer também tanto na vida de Isabel como na vida de Zacarias, que eles vão ser visitados. Então, Isabel, quando tem a visita do Espírito Santo, de Maria, nós vamos ver que o texto diz que ela foi tomada pelo Espírito Santo. E ali ela revela a Maria, né, algo que Maria já havia ouvido ali do anjo, que o Salvador da humanidade, ali do seu povo, viria através dela. Então, Isabel passa a ser cheia do Espírito Santo, e nós vamos ver que Zacarias, quando vai apresentar o menino, a Bíblia diz que também Zacarias fica cheio do Espírito Santo. E ali ele vai trazer um cântico, ele vai trazer uma profecia, né? Mas não sobre o seu filho, mas sobre Jesus, dizendo, né, que Deus havia provido que uma grande salvação para o seu povo. Então essa salvação ela viria através de Jesus Cristo. E o nascimento de Jesus, nós vamos ver também, meus irmãos, a manifestação do Espírito. Porque quando o anjo ele aparece a Maria, ele vai dizer para a Maria, né, que ela seria o que ali
é alcançada pelo Espírito Santo. Lucas 1,35. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ia descer. Então o nosso escritor lá em Filipenses diz que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não se exalta no sentido de querer ser Deus, mas ele esvazia-se de si mesmo. Então ele deixa o quê? Se esvazia o quê? No sentido de não usar suas prerrogativas divinas, mas ele é tomado pelo Espírito Santo e nós vamos ver que ocorre o quê? A encarnação de Cristo. Então Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O Deus Filho se faz gente, se faz homem como um de nós. E o Espírito Santo, ele gera Jesus ali no ventre de Maria. Então Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, porque Maria era virgem e não tinha contato com homem algum, e nós vamos ver pela manifestação poderosa do Espírito Santo, Jesus veio o quê? A se fazer gente, a se fazer homem, veio a nascer. E quando ele foi levado ao templo para ser apresentado, lá em Jerusalém havia já um homem idoso que era cheio do Espírito Santo, olha que coisa tremenda. E o Espírito Santo havia revelado de que ele não morreria sem antes ver a grande salvação que Deus haveria de trazer para o seu povo. Nós vamos ver que o texto diz que ele, movido pelo Espírito Santo. Isso aqui é no mínimo maravilhoso. O escritor aos Romanos diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, né? São guiados pelo Espírito de Deus. Ele, movido pelo Espírito Santo. Naquele dia da qual Jesus ia ser apresentado, o Espírito Santo o moveu para que ele fosse até o templo. E quando ele vai até o templo, era revelado ali que aquela criança era o Messias, que Deus havia prometido de enviar para trazer salvação ao seu povo. E o Espírito Santo revela a João Batista que aquele a quem ele visse o Espírito Santo descer sobre ele, esse é aquele que batizaria com Espírito Santo e com fogo. Nós vamos ver que João Batista, ele vai dizer lá em Lucas 3,16, dizendo que ele batizava com água, mas viria um que era mais poderoso do que ele, da qual ele não era digno, né, de desatar o que? As correias das sandálias. E esse batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E nós vamos ver que isso vai se confirmar, porque quando Jesus chega até o Jordão, aonde João estava batizando, por isso que o nome vem João Batista. João é o nome, Batista está relacionado com aquilo que ele fazia. Ele pregava o arrependimento e chamava as pessoas para serem batizadas, para se arrependerem. Então nós vamos ver que quando Jesus ele chega ali para ser batizado por João, quando ele batiza Jesus, quando Jesus ele é assunto ali, levanta ali do meio das águas, nós vamos ver que o céu se abre e o Espírito Santo desce sobre a pessoa bendita de Jesus e Jesus é tomado pelo Espírito Santo. Então nós vamos ver que mesmo sendo Deus, Jesus se esvaziou de si mesmo, fez homem e não venceu usando as prerrogativas divinas que ele tinha, mas ele venceu como homem através da manifestação do Espírito Santo na vida dele. Então o Espírito Santo vai tomar a Jesus após o batismo e Jesus será levado para o deserto. Para ser tentado, para ser provado ali pelo diabo. Então é pecado ser tentado? Não. Não é pecado ser tentado.
o pecado é ceder à tentação e praticar o mal. Mas ser tentado é apenas um convite, da qual toda pessoa ele tem o livre-arbítrio de escolher entre ceder à tentação ou vencer aquele impulso, aquele desejo, né? Aquele convite que é colocado diante dele. Então Jesus é levado para o deserto, cerca de 40 dias, Jesus é tentado ali pelo diabo, mas Jesus o vence ali durante esse período, aonde em tudo ele foi provado, mas ele venceu toda a prova, toda a tentação que veio sobre ele. Nós vamos ver que daí em diante, depois de Jesus ser batizado, ser cheio do Espírito Santo, ser provado, aí ele vai iniciar o seu ministério, vai iniciar ali a sua missão de trazer a revelação de Deus aos homens, né? Trazer a verdadeira essência da lei, se manifestar entre os homens e efetuar uma grande salvação. Mas nós vamos ver que no dia de sábado, Jesus, quando ele está em Nazaré, ali num culto, ali na sinagoga, ele vai entrar ali naquele culto e será dado a ele a oportunidade de ler ali a palavra de Deus. Nós vamos ver que o Espírito Santo ali trabalha. E quando Jesus abre ali o rolo ali do profeta Isaías, vai aparecer essa passagem que está escrito lá no livro do profeta Isaías, lá em Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou a proclamar o quê? A libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e pregar o ano aceitável do Senhor. Então nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus ele abre ali o livro profético do profeta Isaías e diz que aquela profecia se cumpria nele. Então nós vamos ver que Jesus ele pregou, fez o bem, curou os enfermos, libertou os oprimidos, né? Teve um ministério maravilhoso, tremendo, na manifestação e no poder do Espírito Santo. Então Jesus, ele cumpre o seu ministério, ele vence, ali na cruz do Calvário, ele efetua uma grande salvação, e nós vamos verificar que Jesus, após a sua ressurreição, ele vai aparecer aos apóstolos e dizerem para ele, é o seguinte: vocês vão e fiquem em Jerusalém, que vocês vão serem revestidos do poder. Então o Evangelho de Lucas termina com essa expressão: vocês serão revestidos do poder do alto. Então vocês serão tomados, né, do poder do alto, para que o Evangelho seja anunciado. E no livro de Atos Apóstolos, nós vamos encontrar a narrativa de Lucas, aonde ele parou ali no Evangelho que leva o seu nome. Então há um segmento do Evangelho de Lucas para o livro do Atos dos Apóstolos, apesar que em Atos dos Apóstolos agora ele vai falar sobre a história da igreja, o desenvolver da igreja, mas ele dá continuidade àquilo que Jesus havia instruído os seus discípulos. Lá em Atos 1:2, nós vamos ver que os apóstolos foram escolhidos pelo Espírito Santo. Então, assim como Lucas dá ênfase à manifestação do Espírito Santo na vida do Messias, nós vamos ver que ele dá ênfase que aquela escolha que o Messias fez, nós vamos ver que Jesus passa uma noite toda em oração para que ele escolhesse ali os discípulos, que seriam seus seguidores, aqueles que dariam continuidade à obra. Nós vamos ver que Lucas está relatando que Jesus passa a noite em oração, mas foi revelado
pelo Espírito Santo, quais as pessoas seriam escolhidas para serem discípulos de Jesus. Então, com exceção de Judas, da qual se cumpre nele ali que ele haveria de trair a Jesus, os 11 ali estão reunidos e nós vamos ver que Jesus, antes de ser assunto ao céu, antes de ser levado, nós vamos ver que Jesus ele vai trazer o mesmo relato que está ali em Lucas 24, 49. Lá, Atos de 1 a 4, Jesus vai dizer, né, lá no versículo 8, né, Jesus vai ratificar, confirmar que os discípulos eles deveriam que aguardar o derramar do Espírito Santo sobre as suas vidas para que desse início que a ação evangelizadora, para que o evangelho fosse pregado que ali em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, em Atos 2, nós vamos encontrar ali os discípulos reunidos buscando que esse revestimento, buscando que essa manifestação poderosa do Espírito Santo na vida dele, aonde nós vamos ver que isso vai acontecer em Atos 2. Fato tremendo, né? Que eles serão ali cheios do Espírito Santo. É bom nós entendermos essa questão, porque sabemos, meus irmãos, que todo o salvo tem o Espírito Santo. Lá em João vai dizer que Jesus soprou sobre eles, eles tinham que o Espírito Santo. Então a pessoa, quando aceita a Jesus, a pessoa tem o Espírito Santo. Nós chamamos isso, da vinda do Espírito Santo, a regeneração. A pessoa se torna o que? Uma nova criatura. Então o Espírito Santo habita nela. Só que o derramar do Espírito Santo é uma experiência diferente da salvação, da regeneração. É o recebimento o quê? De uma capacitação, de um poder sobrenatural que vem do alto, capacitando ali o cristão à evangelização. Nós vamos ver que quando o Espírito Santo manifesta ali no cenáculo, que era o dia da festa de Pentecoste, que muitos judeus prosélitos, eles vinham até Jerusalém para a adoração, para o culto, nós vamos ver que os apóstolos, eles ali, algo sobrenatural acontece. Porque eles eram galileus, não haviam saído ali da Galileia, e quando chegam aquela multidão que estavam ali vindo de várias localidades ali do Império Romano, né, o texto vai falar no mínimo de 15 nações ou hebreus que estavam nessas comunidades que falavam outras línguas, embora falavam ali, também conheciam ali a sua língua nativa. Nós vamos ver que da descida do Espírito Santo algo sobrenatural vai acontecer. Porque cada um vai falar na sua língua nativa de cada um daqueles visitantes. Então isso deixaram aqueles homens, aquelas pessoas ali, assustado, assombrado, perplexo com o que estava acontecendo. Porque como é que poderia? Aqueles homens que eram galileus, que falavam o aramaico, que nunca havia saído ali daquela localidade, não havia ido para outros lugares, não havia ali uma escola de línguas para que eles aprendessem, mas cada um vai começar agora a falar na língua nativa de cada um deles. Então, um fato sobrenatural, milagroso, poderoso vai ser manifestado. E ali naquela oportunidade nós vamos ver que eles estão tomados pelo Espírito Santo de uma maneira poderosa. Pedro anuncia o Evangelho e cerca de 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. E a ação do Espírito Santo ela vai continuar de uma maneira poderosa ali no livro do Atos dos Apóstolos.
Nós vamos ver que muitas pessoas vão se converterem, vai chegar um momento que mais 5.000 almas vão se renderem aos pés de Jesus, e uma perseguição ela vai surgir ali naquele tempo. Nós vamos ver que, com exceção dos apóstolos, os demais membros da igreja fugirão ali devido a essa perseguição. E Filipe, ele vai para Samaria, e quando chega em Samaria, ele prega a palavra de Deus. Nós vamos ver que ele é uma pessoa que é tomada pelo Espírito Santo. Sinais e maravilhas é manifestado ali pela mão de Filipe, ali através da sua pregação. Coisas maravilhosas vão acontecer. Então nós vemos o Espírito Santo agindo de uma maneira poderosa, onde, meus irmãos, muitas almas vão se render aos pés de Jesus ali em Samaria. Depois nós vemos Pedro pregando ali na casa de Cornélio, lá em Cesareia, aonde o Espírito Santo também vai manifestar de uma maneira poderosa, aonde os da casa de Cornélio ali também serão cheios do Espírito Santo. Então o ministério do Espírito, ele é manifestado de uma maneira grandiosa no meio da igreja, naqueles que são seguidores de Jesus. Mas o evangelho vai chegar, o que é o seu apogeu, o seu momento áureo, é na conversão do apóstolo Paulo. Nós vamos ver que quando Ananias ora para que Paulo venha enxergar, Paulo passa a ser cheio do Espírito Santo, e nós vamos ver que Paulo, ele é separado ali em Antioquia. Nós vamos ver que o Espírito Santo, ele separa Paulo e Barnabé, e o evangelho vai chegar nos 4 cantos do Império Romano. Então todo o império vai ser alcançado pelo evangelho de Cristo, por esses homens que foram tomados, foram dominados, foram impulsionados, foram guiados pelo Espírito do Senhor para anunciar o evangelho a todas as pessoas. E nós vamos ver, meus irmãos, que esse é o modelo pentecostal. Esse é o modelo para a igreja. A igreja, ela é movida pelo Espírito Santo. A igreja que não é movida pelo Espírito Santo, ela não se desenvolve, né? Ela pode até ali dar alguns passos ou virar uma sociedade, mas não uma igreja, né, verdadeira, porque aonde o Espírito Santo se manifesta, nós vamos ver que coisas poderosas e atos grandiosos vão ocorrer ali no meio daquele povo, ali no meio daquela comunidade. Então a manifestação da plenitude do Espírito Santo, né, não abrange somente, meus irmãos, o batismo com o Espírito Santo, mas também está relacionado com as virtudes de Cristo, que é manifestado na vida dos seus seguidores, da qual a Bíblia chama do fruto do Espírito Santo. Então, a plenitude do Espírito sendo manifestada. Na vida onde o Espírito Santo manifesta, nós vamos ver que vai ser evidenciado o seu testemunho, a sua identidade com Cristo, através do fruto do Espírito que é evidenciado ali na sua vida, no seu testemunho. E outras manifestações sobrenaturais vão ocorrer na vida das pessoas através da ação do Espírito Santo, que são os dons espirituais. Então nós vemos que o modelo pentecostal para a igreja é o batismo no Espírito Santo, é a manifestação dos dons espirituais, é a manifestação do fruto do Espírito na vida das pessoas. É bom nós frisarmos aqui que precisa haver um equilíbrio nisso tudo. Nos dons espirituais, no fruto do Espírito. Então tem que haver um equilíbrio. Por quê? Porque uma pessoa que tem
o fruto do Espírito, essa pessoa é salva. Essa pessoa é salva. Mas a pessoa que tenha os dons, nem sempre, ou não podemos afirmar que a pessoa é salva. A pessoa que tem o fruto, nós dizemos que é salvo. Mas a pessoa que tem os dons, nós vamos saber se é salvo se tiver os frutos. Porque nós vamos ver que Jesus disse, né, que alguns naqueles dias vão dizer, olha, em teu nome nós profetizamos, tem os dons. Em teu nome nós curamos os enfermos, tem os dons. Mas nós vamos ver que no texto a pessoa não praticava o amor, a caridade, a misericórdia. Nós vamos ver que Jesus vai falar, olha, você pode até ter os dons, mas você não tem um fruto. Apartai-vos de mim, maldito. Então é necessário ter o equilíbrio. Então a árvore se conhece pelo fruto. Pelo fruto. Só que é necessário que haja o equilíbrio e essa manifestação do Espírito Santo, tanto do fruto como dos dons espirituais e do batismo no Espírito Santo, seja algo que seja pleno dentro da igreja. Mas o batismo no Espírito Santo, né? Alguns grupos, nós não vamos entrar nisso, diz, não, isso acabou-se ali na era apostólica, não. Isso continua nos dias de hoje, para todos os povos. Então nós vamos ver, meus irmãos, que os dons é para todos aqueles a quem Deus o chamar. E o batismo com o Espírito Santo é uma realidade que todos nós necessitamos. Sermos cheios, sermos tomados, sermos dominados pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo escreve ali aos Efésios dizendo, enchei-vos do Espírito. Então nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, isso vai ser evidenciado pelo batismo no Espírito Santo, pelos dons do Espírito e pelo fruto do Espírito que é manifestado no meio daqueles que servem a Deus, daqueles que temem o seu nome e guardam a sua palavra. Então, nós estamos terminando a nossa pré-aula. Até um próximo encontro, Deus assim permitindo. Fique na paz, que Deus continue te dando graça, que você seja cheio do Espírito Santo. E as virtudes do Espírito, o fruto, venha a ser manifestado constantemente na sua vida. Então, Deus vos abençoe em Cristo Jesus.